Bueno, buenas tardes a todas y todos. Van ingresando a la sala. Sí, buenas tardes. Bu- Buenas tardes. Bueno, podemos dar comienzo a lo que sería la última conferencia magistral de este año, del año 2025. Y bueno, con una presencia estelar, muy contentos de recibir al ministro Luis Felipe Salomón, ministro del del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. La persona que lo va a presentar formalmente al ministro va a ser la doctora Fernanda Fernández, que es la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos de Brasil, la asociación ANADEP, que a su vez ella ejerce el cargo de coordinadora general de la IDEF. Yo simplemente voy a hacer una introducción del recordatorio que mencionamos siempre al principio de cada conferencia, que ante todo, bueno, con un agradecimiento a todos los integrantes de la IDEF, tanto defensorías como instituciones y asociaciones por difundir esta actividad. La conferencia está siendo grabada, entonces luego formará parte como material de capacitación, estará subida en la página de IDEF y del Ministerio Público de la Defensa. A su vez, como siempre recomendamos, por favor, que mantengan los micrófonos apagados, que en la medida de lo posible tengan sus cámaras encendidas. Con respecto al certificado de asistencia que le otorgaremos en estos días, pedimos que a tal fin completen el formulario, que el link lo vamos a estar ahora poniendo en el chat. Y luego, ahí justo estábamos hablando previo a iniciar la conferencia, que el ministro va a andar con el tiempo justo, él tiene que finalizar al menos a las 3 menos 10 de la tarde, hora argentina, cerca, no podemos pasar las 3 de la tarde, 15 horas, así que si hay espacio al finalizar, abriremos un espacio de preguntas e intercambio y si no, se podrán formular las preguntas por escrito y luego se le haremos llegar. Bueno, sin más, entonces, Fernanda, te paso la palabra para que presentes formalmente al ministro Salomón. Muchísimas gracias, Fernanda. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos y a todas. Es una inmensa alegría que hoy tenemos el privilegio de recibir a una de las voces más influentes, respetadas y humanas del sistema de justicia brasileño. Hoy como conferencista tenemos el ministro del Superior Tribunal de Justicia acá de Brasil, vicepresidente Luis Felipe Salomón, cuyas credenciales hablan por sí solas. El ministro merece ser saludado no solo por el cargo que ocupa, sino por el modo ético, democrático y profundamente humano con que él ejerce ese cargo. Su postura se revela en gestos concretos, en la forma siempre respetuosa con que dialoga con las instituciones, en la apertura constante a la Defensoría Pública y sobre todo en el reconocimiento explícito que no hay acceso real a la justicia sin una defensoría fuerte, cualificada y presciente. El ministro Luis Felipe Salomón es ministro del Tribunal Superior de Justicia, vicepresidente del mismo Tribunal Superior de Justicia en Brasil, vicepresidente y corregidor general de la Justicia Federal, profesor emérito de la Escuela de la Magistratura del Estado de Río de Janeiro y de la Escuela Paulista de la Magistratura, doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Cândido Mendes, profesor honoris causa de la Escuela Superior de Abogacía de Río de Janeiro, coordinador del Centro de Innovación, Administración e Investigación del Poder Judicial de FGV Justicia y profesor de la Fundación Getúlio Vargas, presidente del Consejo Editorial de la revista Justicia y Ciudadanía, miembro de la Comisión de Juristas de la Cámara de Diputados,
para la sistematización del proceso constitucional brasileño, presidente de la Comisión de Juristas del Senado Federal, responsable de la revisión y actualización del Código Civil, presidente de la comisión que amplió el arbitraje y creó la mediación en Brasil, expresidente del FONAREF de CNJ, exdirector del Centro de Investigaciones Judiciales de la Asociación de Magistrados de Brasil, conferencista internacional, profesor universitario y autor de numerosos libros y artículos jurídicos. Una trayectoria que conjuga excelencia técnica, visión institucional y sensibilidad social. Una combinación rara y muy valiosa. La temática de hoy es acceso a la justicia y gestión del Poder Judicial de Brasil. Un tema absolutamente estratégico para todas nuestras defensorías públicas, porque hablar de gestión hoy no es hablar de burocracia, es hablar de impacto social, eficiencia con humanidad y justicia con rostro. Le paso entonces la palabra con enorme honra al doctor ministro Luis Felipe Salomón para que lo podemos oír aproximadamente entre 40 a 45 minutos en su exposición. Ministro Luiz Felipe Salomão, reiteramos aqui o registro da imensa honra e privilégio de receber Vossa Excelência nesse evento, nesse webinário, para que possamos ter um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, e para que possamos, então, ter, a partir desse conhecimento, um pouco da sua experiência sobre dignidade, justiça e humanidade no desenvolvimento dos direitos. Com o senhor, com Vossa Excelência, a palavra pelos próximos 40, 50 minutos. Obrigada. Uma boa tarde. Me escutam e me veem bem, imagino. Bem, infelizmente, eu não consigo falar na sua língua, na língua espanhola. Porém, e acho também que o portunhol acaba não ajudando muito, fica mais difícil a compreensão. Mas eu vou tentar falar bastante pausadamente, e tem também os slides da apresentação que eu vou compartilhar, mas não sem antes afirmar a minha honra, meu senso de oportunidade de estar dividindo com defensoras e defensores de todo o continente algumas ideias sobre acesso à justiça, gestão do poder judiciário, alguns números sobre o sistema de justiça no nosso país, no Brasil, e alguns temas de desjudicialização que nós estamos também pensando diante da enorme carga de trabalho que assola hoje todos os profissionais que atuam no sistema de justiça. Quero agradecer, portanto, a honra do convite aos defensores Sebastião e Gonzalo pela oportunidade de estarmos aqui trocando essa experiência. Também registrar meu agradecimento, a minha enorme satisfação e o reconhecimento pelo trabalho da doutora Fernanda Fernandes. Tem desenvolvido aqui um trabalho de visibilidade, de atuação institucional muito importante, de modo que eu também agradeço e registro essa oportunidade de estarmos juntos. Em nome dela e da Juliana Luntz, que eu já trabalhei com ela em algumas oportunidades na Judicatura do Rio de Janeiro. Eu sou juiz de carreira no Rio de Janeiro, depois é que eu vim ao STJ. Eu peço, em nome das duas, que todos se sintam cumprimentados, mais uma vez agradecendo esse convite. Eu vou compartilhar uma tela
para poder fixar bem alguns números. Se tiver algum problema, eu peço que me avisem, por favor. Estão vendo? Ótimo. Eu quero começar com essa frase de um professor da Universidade de Paris, professor Carbonnier, saudoso professor Carbonnier, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma quadra histórica, uma oportunidade única, creio eu, não só para o Poder Judiciário, mas para todas as carreiras que atuam dentro do sistema do Poder Judiciário. E ele expressou o que as pessoas, normalmente, diante do novo, diante de uma situação tão diferente, expressam. Ele disse, ele lembra uma angústia histórica que experimentam os homens quando, mais ou menos confusamente, sentem-se arrastados no futuro da humanidade, instados a encontrar soluções para seus problemas. Por isso que eu digo ali que é uma oportunidade única que nós temos para nos redescobrir, reinventar, recriar, recompor uma credibilidade a partir de uma agenda positiva, porque nós estamos frente a uma nova sociedade, a uma nova economia, a novíssimos hábitos culturais e sociais, com o impacto das novas tecnologias, criando demandas que nós não estamos ainda preparados para enfrentá-las. E nesse mundo, apenas para exemplificar alguns desses tópicos, né, nós estamos falando de agora já 4,5 bilhões de pessoas com acesso à internet. Quando participei recentemente do grupo que discutiu a atualização do Código Civil no Brasil, nós debatemos alguns temas novíssimos, como, por exemplo, responsabilidade civil por drones e veículos não tripulados, os robôs que atuam na internet, na inteligência artificial, se vão ter personalidade jurídica ou não, a própria responsabilidade civil por discriminação dos algoritmos, seja em qualquer tipo de certame, os neurodireitos, a internet das coisas, o metaverso. Outro dia, uma colega aqui do Superior Tribunal de Justiça me disse que havia um caso em que um cidadão participara no metaverso, onde lá monetizara a sua atuação como cabeleireiro. Ele foi expulso da comunidade e queria sair e receber o seu valor monetizado no metaverso. E essa demanda já chegou ao Poder Judiciário. Quantos temas relacionados à economia de compartilhamento? Hoje, como na palma da mão se faz o aluguel de carro, de apartamento, aluguéis por curta temporada, até mesmo reservas em hotéis, em viagens, tudo isso num piscar de olhos, na palma da mão. Tanto que hoje algumas novas profissões estão sendo muito valorizadas, né? Como engenheiros de prompt, é uma nova profissão que vem ganhando muita performance, né? Remuneração elevadíssima.
auditores de modelo de IA, quase todas as corporações hoje vêm contratando auditores para definição de parâmetros de inteligência artificial, e o que eles chamam de eticista de dados, que efetivamente não só monitoram os dados que a IA utiliza, como também estabelecem as regras que cada corporação tem que ter para a utilização da inteligência artificial. Isso é a necessidade de uma reformulação completa de um sistema jurídico do direito privado, por exemplo, né? Que, no caso da Argentina, recentemente aprovou um Código Civil novo. Várias legislações no mundo vêm discutindo a atualização das leis civis e até das leis penais para tratar de alguns temas como eutanásia, o aborto e outros temas mais relevantes e modernos, mas também o Brasil enfrenta, agora tramitando no parlamento, uma atualização do Código Civil. Essas inovações, que nós chamamos de inovações disruptivas, elas englobam nanotecnologia, biologia sintética, genética, e trazem e carregam uma perspectiva completamente nova para quem opera no campo do direito, seja advogado, seja magistrado, defensor público, promotor público, seja qualquer das profissões que atuam no âmbito do Poder Judiciário. Aqui eu coloquei um robô que já atua lá no Tribunal de Pequim desde outubro de 2017. Ele faz a triagem, criado por uma agência, chama Xiaofa. Ele utiliza uma linguagem simples para direcionar quem procura o tribunal para saber qual é o guichê de atendimento, se ele vai procurar o defensor, o promotor, o juiz, qual é o tema que ele deseja obter informação, e ele já atua lá desde 2017. Nós fizemos, inclusive, uma pesquisa muito recente sobre os sistemas de IA que vêm sendo desenvolvidos no Brasil. E eu vou depois falar um pouquinho disso para vocês. Mas agora, efetivamente, feita essa breve introdução, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o momento do direito brasileiro, né? Nós estamos com uma recente atualização da lei de arbitragem, que já completa 10 anos, mas para nós do mundo do direito, 10 anos é apenas um primeiro passo. Também a lei que criou a mediação no Brasil, completou 10 anos, e o nosso próprio Código de Processo Civil completa 10 anos. Nós estamos, portanto, no meio de uma mudança cultural para entender melhor não só as estruturas, as engrenagens do próprio Poder Judiciário, como também as soluções adequadas, preventivas ao litígio. Tanto é que começa a florescer para nós o dispute board. Nós estamos discutindo também alguns modelos que acontecem na Europa, como ombudsman bancário, para tratar de demandas bancárias, julgamentos simulados, como acontece no sistema da common law. Tornamos obrigatório para as faculdades uma disciplina obrigatória, que é a da composição e das soluções adequadas de conflito, desde 2018. E estamos lidando com o que nós chamamos de litigância abusiva,
quase patológica dentro do sistema de justiça. Para ilustrar o que eu mencionei, vejam comigo os números. Aqui, na linha de baixo, nós temos os anos e os números do que tem de acervo no Poder Judiciário. Desde 2020, estamos lidando com um acervo superior a 80 milhões de processos, o que quase perfaz um total de 2 processos para cada habitante no Brasil. Esse ano de 2024, nós temos um catálogo que se chama Justiça em Números. Eu não sei se vocês conhecem esse Justiça em Números. Ele é produzido pelo CNJ e ele é um raio-x do sistema judiciário brasileiro. É ele quem nos fornece esse número. A cada ano tem uma nova publicação do Justiça em Números. Como eu disse, em 2024, foi, depois de 5 anos, o primeiro ano que teve uma queda do acervo. Passou de 83 milhões e 800 em 2023 para 80 milhões em 2024. Número que estamos esperando aproximadamente em 2025. Ocorre que nós tivemos, para que esse decréscimo tenha acontecido, de uma queda de 5,3% no estoque, 5,3% de percentual, nós tivemos um aumento de produção de quase 20% de produtividade dos juízes. Mas notem bem, nós estamos enxugando gelo, porque o número de demandas novas chegou a 39,4 milhões em 2024. Aumentou 6,7%. Então, essa redução aqui, ela provavelmente em 2025, ela vai se dissipar. O judiciário trabalha com cerca de 70% no Brasil de taxa de congestionamento. E é uma situação hoje realmente muito preocupante, porque os recursos são finitos e nós precisamos dar vazão a esse volume. No Brasil, para se terem uma ideia, nós temos cerca de 90 e poucos tribunais, 27 estaduais, 27 regionais eleitorais, 24 regionais do trabalho, 6 tribunais regionais federais, 3 tribunais de justiça militar, tribunais superiores como TSE, TST, STJ e Supremo Tribunal Federal. Nós temos cerca de 2.503 comarcas, 18.131 magistrados em atividade e 433 pessoas, 433.709 pessoas trabalhando dentro do Poder Judiciário. Dos cargos de juízes, 38% são mulheres. Dos cargos de servidores, 56% são mulheres. O número de casos novos por cada juiz em alguns tribunais chega perto de 5.000 por magistrado por ano. A carga de trabalho médio em alguns tribunais chega a mais de 7.000 processos. E ainda assim, não temos um tempo de duração médio do processo tão elevado. Nós temos aí uma média até a sentença de 2 anos e 1 mês. O que faz o gargalo é na fase de execução. É o que nós chamamos no Brasil de ganha, mas demora para levar.
demora aí mais de 4 anos só nessa fase, que nós chamamos de cumprimento de sentença. Aqui nesse indicador, eu peço que considerem só essa parte de baixo, nós fazemos uma comparação de casos novos por 100 mil habitantes, na Europa e no Brasil. E casos novos por 100 mil habitantes, pegando o indicador de 2024 no Brasil, nós temos aí 4,4 casos novos por 100 mil habitantes na Europa e 18 casos novos, 18,5 no Brasil. Quando nós baixamos 21 processos, o juiz europeu baixa 4,4. Os casos que ficam pendentes por 100 mil habitantes, 2,5 na Europa, 37 no Brasil. E o tempo de giro desse acervo é 7 meses na Europa e 1 ano e 10 meses no Brasil. E ainda assim, nós não temos uma média tão diferente do número de magistrados por 100 mil habitantes. Nós temos um número baixo. Nós temos aí um volume muito grande de processos no caso da situação brasileira. Qual é essa fotografia do Brasil? 26% desses casos pendentes, que nós vimos lá, são 80 milhões de processos, 26% disso é o que nós chamamos de execução fiscal. É o Estado, eu não sei como se chama isso nos outros países, mas é o Estado cobrando tributo. O nome aqui no Brasil são executivos fiscais. 26% daquele volume é de execução fiscal. Quase 30% tem como litigante o INSS, que é o Instituto de Previdência Social no Brasil, e a Caixa Econômica Federal, que é o nosso maior banco de fomento para políticas públicas de pessoas de baixa renda. Eles somados, representam mais de 50% do nosso volume. Nós temos também um contingente que eu tenho certeza que vocês vão ficar assustados. 1.400.000 advogados ativos. É o maior contingente de advogados por 100 mil habitantes que eu já vi em toda a estatística que eu pude localizar. E, por isso mesmo, nós falamos numa litigância abusiva, porque é muita gente para acessar o judiciário. E daí a minha pergunta: acesso ao judiciário ou acesso à justiça? Que é uma pergunta que vocês, defensores, fazem com muita frequência. O acesso ao sistema de justiça é o mesmo que o acesso ao judiciário? O que isso representa é uma das garantias previstas nas constituições, a de acessar o sistema de justiça, de resolver a causa. Qual é a garantia fundamental que está por trás dessa pergunta? No caso brasileiro, nós temos mais da metade do sistema de justiça são causas gratuitas. Mais da metade. Justiça criminal, juizados especiais e quase 30% com justiça gratuita. 9 fora as questões que são resolvidas antes do ingresso no Poder Judiciário. E aqui eu coloquei a guisa só de uma nota de rodapé, mas que é importante dentro do contexto que estamos falando, gestão do Poder Judiciário, acesso à justiça. Eu coloquei 2 notas de rodapé. Nós criamos, na comissão de juristas que eu presidi
e que acabou criando a lei da mediação, nós conseguimos um artigo 2º, parágrafo 1º, que é a cláusula de mediação, a possibilidade de, nos contratos de massa, incluirmos uma cláusula de que, no caso de litígio, antes tem que passar por um sistema de mediação antes de ingressar no Poder Judiciário. Não é obrigado, claro, a fazer a mediação, mas é obrigado, se houver a cláusula, a passar pelo sistema antes do ajuizamento da medida. Nós temos no Brasil, uma segunda nota de rodapé, o dano moral em ré ipsa, o que também é um fator de judicialização de inúmeras demandas contra em relação ao sistema de defesa do consumidor. E nós temos também uma previsão no Código de Processo Civil, a terceira nota de rodapé, que cria uma possibilidade de um negócio processual. A ação judicial é suspensa e as partes escolhem o método de tramitação do litígio, inclusive podendo estabelecer ritos e procedimentos, encurtando a solução do litígio. Um dado interessante, nós fizemos uma pesquisa com a Associação de Magistrados Brasileiros, uma pesquisa com o conjunto dos juízes no Brasil. Eu participei lá atrás, há mais de 25 anos atrás, como respondente dessa pesquisa. E o mesmo grupo de sociólogos, em 2019, conseguiu fazer uma pesquisa com os magistrados. E pôde comparar, não é muito difícil em sociologia essa avaliação, esse método de pesquisa. Nós temos isso no Brasil feito por esse grupo de sociólogos, liderado por um falecido sociólogo, saudoso Werneck Viana, que estudou a magistratura e produziu um livro chamado Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, que, inclusive, é referido por Zaffaroni numa obra histórica dele, que é Judiciário, Crises, Acertos e Desacertos. Ele faz referência à primeira pesquisa do professor Werneck Viana, e agora completada em 2019. E ele pergunta para os juízes, essa pesquisa foi feita com base na magistratura, ele pergunta o que explica o crescimento da litigiosidade no Brasil. Quase 80% dos juízes respondem essas 3 perguntas, essas 3 afirmações somadas dão quase 80% dos respondentes. Primeiro, é a cultura do litígio, é resolver tudo em juízo. Segundo, a ineficiência das agências reguladoras. E terceiro, é a ampliação da assistência judiciária gratuita. Os juízes entendem que essa ampliação dificulta e explica o crescimento da litigiosidade no Brasil. Eu não teço nenhuma consideração se está certo ou se está errado. Eu apenas transmito a vocês, aos que nos acompanham nessa jornada, a explicação que os juízes que estão lá na ponta têm em relação ao crescimento da litigiosidade. Eu vou acelerar um pouco, porque nós estamos com o horário contado, mas eu queria dar uma guinada agora, para nós tratarmos do que vem acontecendo no mundo inteiro. Para falar de acesso à justiça, não é possível omitir que nós vivemos um processo de transformação. Como eu mencionei de início, não só o impacto
das novas tecnologias, mas a própria modificação da sociedade mundial. Quem estuda bastante essa evolução são os alemães, principalmente Taubner, Fischer-Lescano, Koskiniemi. Eles mencionam novas ordens jurídicas e políticas para além do Estado. Eles falam mais em um vocabulário transnacional, pós-nacional, um mundo sem fronteiras. E nessa crescente integração transnacional da sociedade mundial, que os alemães mencionam, de novo aqui, Günther, Taubner, Hayek, eles falam nessa transformação de uma ordem nova, espontânea, formada por atores privados e as suas práticas contratuais modernas, substituindo mesmo a ideia de soberania estatal na jurisdição. E é aí que entram alguns atores importantes, como é o caso dos defensores, dos promotores, de várias classes de juristas que asseguram uma ordem fora do sistema judiciário, como, por exemplo, o compliance, como, por exemplo, a regulação que não existe das criptomoedas. Nós já tivemos aqui no STJ um caso onde a terceira turma decidiu sobre herança digital, como se faz para transmitir os dados e patrimônio digital de uma pessoa morta. É nomeado um inventariante dativo digital. E esse tema, hoje, em muitas das situações, sequer passam pelo Poder Judiciário. As próprias câmaras de arbitragem e mediação, o que se chama hoje de um processo de desjudicialização, no caso brasileiro, para ficar nesse exemplo, do divórcio, do inventário e de vários temas que nós tratamos, não é, Fernanda? Que integra comigo a comissão de juristas que reforma o Código de Processo, o Código Civil brasileiro, vários temas lá de desjudicialização, especialmente na Lex Mercatoris, na Justiça Desportiva, na Lex Digitalis e na própria Lex Humanas, no clima e no meio ambiente. Eu vou passar rápido pelos novos modelos de disputa nas questões que envolvem o consumo, porque eu iria chover no molhado para quem trabalha com isso todos os dias. Eu mencionei alguns desses temas, dispute board, os desenhos de soluções de disputa, a negociação, a mediação, a arbitragem e vários desses temas que hoje são utilizados para facilitar o acesso à justiça fora do Poder Judiciário. A mediação e a arbitragem para a administração pública é um sucesso em vários países do mundo e começa a ser utilizado no Brasil também. Parcelamento e negociação tributária, inclusive dentro do sistema de recuperação judicial. Nós temos em tramitação alguns desses temas que hoje seguem a linha do divórcio e do inventário. A execução civil desjudicializada, a execução fiscal, quase 30% do nosso volume, desjudicializada, e vários desses temas proposto também pela Comissão de Juristas. E uma última palavra, eu coloquei aqui apenas as diferenças entre o nosso sistema e alguns dos países que adotam o sistema da common law
para logo depois dar a última palavra sobre o papel do STJ em todo esse panorama que eu citei do acesso à justiça, da gestão do Poder Judiciário e da solução de conflitos, notadamente nesse mundo novo que nós estamos vivendo. Claro que nós temos aí diferenças profundas entre os dois sistemas, né? E é por isso que, muitas das vezes, é impossível trazer para um o sistema de outro. O que nós fazemos, às vezes, como no caso dos precedentes, trazer um sistema de precedentes à moda brasileira, torná-los vinculantes, mas com algumas ressalvas. Por quê? Porque o sistema é muito diferente. No caso dos países que adotam a civil law, no caso brasileiro, o direito estrito, o direito que não decorre das regras do direito consuetudinário, no caso brasileiro, nós temos juízes em carreira. É um corpo de juízes que cada vez mais analisa direito codificado. Nós temos um processo escritural fixo, ele não é flexível. Os atos processuais se multiplicam. Há muitos recursos, porque a cada decisão do juiz cabe um recurso. E a produção da prova é centrada na figura do juiz. Já no caso do sistema processual da common law, a ênfase não é para os juízes profissionais. São poucos os casos no direito da common law que são estruturados em carreira. Os juízes federais apenas e algumas das carreiras próprias do sistema de justiça. A ênfase está no júri popular. Há muita oralidade no processo. E também os atos processuais são muito concentrados, o que reduz os recursos. E a produção é focada para as partes, muito menos para o juiz, é focada nas partes. Pois essas diferenças fazem muita diferença no resultado final. A última palavra que eu queria trazer é do tribunal para o qual eu integro. Esse tribunal ele tem a incumbência de ser o tribunal, dentro desse sistema no Brasil, de ser um tribunal de superposição. Ele foi criado com a Constituição de 88. Até então só existia o Supremo Tribunal Federal, que fazia a interpretação final da Constituição, era o guarda da Constituição e, ao mesmo tempo, interpretava a última palavra do direito federal. O nosso país, praticamente, é uma federação onde a legislação prioritária é de natureza federal, o que faz com que haja uma multiplicidade de interpretação da mesma legislação. É preciso um tribunal de vértice para conferir segurança jurídica, interpretar adequadamente a lei federal. Daí que o Supremo estava abarrotado em 1988 e se dividiu a tarefa do Supremo. Ele passa a ser apenas o guardião da Constituição, uma espécie de corte constitucional, mas também abrasileirada. O modelo foi o norte-americano, mas aqui, com várias ferramentas, o Supremo atinge um grau de atuação e de protagonismo muito elevado, como todos os senhores percebem hoje pelas notícias que vêm do Brasil, e foi criado em 1988 o meu tribunal. Então, a certidão de batismo dele é a Constituição Livre e Democrática de 1988. Por isso que o STJ tem o nome de Tribunal da Cidadania. E ele foi encarregado, porque ele veio depois da Constituição de 88, toda a legislação brasileira passou a ser revigorada com a redemocratização do país.
Nós criamos um Código de Defesa do Consumidor, uma lei da arbitragem, uma lei de propriedade industrial, o Código Civil, a lei de recuperação judicial, a mediação, o CPC, o Marco Civil da Internet, a LGPD, só para ficar no direito privado. Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a legislação criminal, tudo isso foi objeto de interpretação, está sendo, pelo Superior Tribunal de Justiça, esse tribunal que confere a uniformidade e a segurança jurídica para a lei federal. O novo desafio nosso é estabelecer a relevância da questão federal. O Supremo Tribunal Federal tem um critério hoje que o fez racionalizar a sua atuação, que é a repercussão geral. Quando se decide uma causa, ela é vinculante para todas as instâncias do Poder Judiciário. Nós já aprovamos uma emenda constitucional criando o mesmo mecanismo para o STJ. Falta apenas a lei para regular essa atuação. Com a relevância, acreditamos que vai trazer racionalidade para a atuação e para o papel do Superior Tribunal de Justiça. Eu quis, na verdade, traçar um panorama para todos, e eu estou encerrando com Neruda, né? Em homenagem aos irmãos de todo o continente. Ele fala que você faz as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências, né? E eu tracei esse panorama. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui agora. Isso. Eu tracei esse panorama para tentar ilustrar o quadro que nós estamos vivendo hoje, o cenário, na minha percepção, que nós estamos vivendo hoje, por esse ângulo das novas perspectivas do acesso à justiça, ou do sistema do judiciário, de alguns temas de desjudicialização e, principalmente, o desafio que é a gestão do Poder Judiciário brasileiro com essa judicialização exacerbada que nós temos aqui e o desafio de cumprir bem essa tarefa. Renovo aqui o agradecimento que me proporcionaram com esse convite. Espero não tê-los cansado com essa visão mais calcada em números, em dados, enfim, do nosso sistema, e dizer que é um prazer para mim estar com todos aqui, irmanados, pensando em soluções coletivas para o Poder Judiciário cumprir bem a sua tarefa, e vejo que todos esses que participam desse evento aqui, como defensores, promotores, enfim, todos têm esse mesmo traço em comum, né? De tentar melhorar o mundo que está à nossa volta. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram. Perfeito, ministro Salomão. Como coordenadora geral da Associação Interamericana de Defensorias Públicas, a AIDEF, em nome de todas as defensoras e defensores públicos que integram a América Latina e esta grande Associação Interamericana, desejo, ao final dessa conferência, expressar uma palavra que sintetiza o sentimento coletivo, com certeza, que hoje nos atravessa e que é confirmado até pelo número de participantes, né? Chegamos a 81 participantes desde o início da conferência, o que expressa aqui o que vou dizer, né, nessa palavra de gratidão. Gratidão por nos brindar com uma exposição tão profunda, tão qualificada e, ao mesmo tempo, tão claro na sua fala que ilumina os caminhos de acesso à justiça e que reconhece também, com rara sensibilidade institucional, o papel absolutamente estratégico que a Defensoria Pública exerce pela via extrajudicial, como o senhor bem reportou, na mediação, nos atendimentos itinerantes, nos acordos, na prevenção de conflitos de forma extrajudicial e na construção cotidiana dessa pacificação social, sem levar essa superjudicialização, né? O senhor nos presenteou hoje com esse conteúdo riquíssimo, tratando de desafios estruturais e, ao mesmo tempo, ampliando nossa compreensão sobre a dimensão, amplitude e importância da Defensoria Pública do Brasil nesse contexto
de desjudicialização para o acesso à justiça. Registro com especial carinho esse caráter profundamente professoral e didático com que o senhor hoje nos brindou, mesmo falando em português, alcançando mais de 81 pessoas presentes, conectadas de diversas partes aqui do nosso continente, vi aqui Argentina, Equador, El Salvador e tantos outros países, e receba o nosso mais sincero reconhecimento, desde a IDEF e as defensorias do Brasil e da América Latina, não apenas por ter registrado as questões de acesso à justiça, mas por ter nos brindado com todo o seu saber, diálogo e a sua generosidade institucional. Registro aqui meu sincero reconhecimento, respeito e admiração, tendo a certeza que essa conferência já se tornou um marco na história institucional. Passo a palavra aqui ao Sebastián y ao Gonzalo para as considerações finais. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, tomo tus palabras exactamente al pie de la letra porque en portugués fueron totalmente muy claras y es un agradecimiento especial al ministro Salomón. Si bien habló portugués, lo entendimos perfectamente, así que muchas gracias por también por hablar lentamente para que sea comprendido por el público en español. Pero bueno, interesantísima la conferencia, así que no tengo más que agradecer su participación, su tiempo. Bueno, estamos, la verdad que no va a haber tiempo para preguntas ni intercambios porque estamos ya llegando a las 15 horas, así que lo liberamos con un fuerte agradecimiento. Muchas gracias también, Fernanda, a vos por hacer el contacto y por invitar personalmente al ministro Salomón y darle, bueno, esta entidad y que eleva nuestras conferencias magistrales. Así que nada más que eso. Y un saludo, aprovecho a saludar a todas y todos aquí por la participación, muchas caras que ya vemos que se repiten en todas las conferencias magistrales, así que bueno, seguramente seguiremos con estas actividades el año que viene. Fernanda, vuelvo a pasarte la palabra, gracias. Gracias, Sebastián. Ministro, as palavras finais à sua disposição, antes de tirarmos uma foto para registrar esse momento importante. Aqui no chat, vários agradecimentos, viu? Colocando aqui a excelente apresentação. Então, faço questão de registrar também aqui para o senhor esse agradecimento mais uma vez. Eu é que agradeço, fiquei, como disse, muito honrado de poder participar e agradeço bastante a todos que puderam aqui acompanhar. Eu efetivamente não consegui apresentar as respostas, né? Acabou que o tempo ficou curto, mas em outra oportunidade, Fernanda, certamente será importante para mim ouvirmos um pouco também o lado dos defensores e aproveitarmos para fazer um debate mais interativo, mais participativo. Eu vou gostar bastante dessa oportunidade se nós conseguirmos aí alinhar as nossas agendas, viu? Fico à disposição para, no ano que vem, a gente tentar fazer esse bate-bola, como dizemos aqui no Brasil, essa troca de experiência, esse debate mais próximo, né? E mais rico, de modo que eu possa também ouvir os defensores de todo o continente, que tem certamente muito a contribuir para a tarefa que nós desenvolvemos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Deixo um fraterno e saudoso abraço a todos. Perfeito, ministro, obrigada. Sebastián, conseguimos tirar uma foto? Sí, perfecto. Aprovechemos ahora. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Foi. Muito obrigada. Um beijo a todos, um beijo, saludo desde Brasil. Saludos a todos. Abraço. Gracias.